Iniciaremos agora o painel 4, cujo tema é modelagem de fatores ambientais para utilização em simulações. O mediador deste painel será o prático Hans, conselheiro técnico do CONAPRA, a quem convido para compor a mesa. Convido o senhor Gabriel Carvalhães Aloy Pascoal, da Hidromares, para apresentar sua palestra intitulada Diferentes Metodologias de Medições de Condições Ambientais. Formado em Oceanografia pela Universidade de São Paulo, com iniciação científica em Hidrodinâmica Costeira, especialista em licenciamento ambiental em petróleo e gás pela IFRN Promimp. É um dos sócios da Hidromares, atua como diretor comercial e trabalha com instalação de equipamentos, processamento de dados, modelagem numérica e venda de equipamentos, representando nacionalmente 13 marcas internacionais de equipamentos meteo-oceanográficos. Está funcionando aqui. Bom, eu vou ser um pouco breve devido ao tempo, mas inicialmente queria agradecer o convite a todos os praticados, CONAPRA, em especial o Portos Lima, comandante que me convidou e garante tem essa confiança no nosso trabalho já há algum tempo já. Muito obrigado. Bom, eu vou nesse painel de modelagem numérica ambiental, né? Foi muito interessante começar com a parte de medição de dados, que eu acredito que sem a medição de dados, as modelagens, tanto náuticas como ambientais, né, não viram praticamente quase que um videogame, né? Então, a necessidade dos dados ambientais corretamente medidos vão ser a base para a qualidade das modelagens. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, porque já foi falado algumas vezes, o porquê desse monitoramento, né, e da modelagem ambiental. Muito ligado desde a primeira da fala do Schmidt, com o aumento dos navios, também comentado pelo comandante Helder, muito usado nas manobras e atracações, e com esse foco agora para a previsão ambiental, os modelos ambientais. E a partir dessa previsão ambiental também pode ser utilizado em outras ferramentas, como por exemplo o calado dinâmico, que também foi bastante comentado aqui. Bom, eu estruturei cada um dos itens em o que medir, né, quais são os principais dados e os mais importantes a serem medidos em ambientes portuários, onde medir e como medir cada um desses parâmetros. Começando como medir, o que medir, existe uma infinidade de parâmetros que podem ser medidos e que vão influenciar na navegabilidade ou na tomada de decisão. Tá? Para cá, quando eu fui fazendo a apresentação, eu acabei focando nesses 3 primeiros devido ao tempo, né? Mas com certeza outros são muito importantes, como a própria maré, temperatura e salinidade devido à flutuabilidade, principalmente em portos estuarinos. Visibilidade também é um parâmetro que é bastante requisitado, tem algumas particularidades de medição, mas aqui eu vou focar nesses 3, correntes, ondas e ventos, pelas principais características de algumas dificuldades de medição, algumas considerações que devem ser tomadas ao realizar esse monitoramento em tempo real. Bom, começando com os parâmetros de ventos, né, sempre existe a possibilidade de fazer essa medição de ventos ou em boias, ou nos terminais, em piers, quebra-mares, né, para a instalação desses sensores. Um ou outro, eu tenho perdas e ganhos ao instalar em cada um desses locais, né? No terminal, você vai estar operando ali, você vai estar atracando ali, desatracando ali. Só que o terminal apresenta alguns problemas para medição de ventos devido às estruturas do próprio terminal. O terminal foi construído não para medir vento, e sim para operar. Então, os carregadores, o próprio navio também, né? Essa é uma simulação de vento do TPN. Obrigado, Felipe, por ter disponibilizado essa imagem aqui. E no próprio navio também a medição de vento não é adequada, porque você tem toda uma turbulência gerada devido às estruturas, né? A PIANC e o órgão internacional de meteorologia fazem algumas considerações quanto à medição de ventos em ambientes marinhos, sendo que
eles não priorizam a medição a 10 metros, que é o padrão adotado internacionalmente. Para o mar, eles priorizam a medição em um ambiente aberto, tá? Em que eu não tenho estrutura. Por quê? Porque no mar, a correção dessa altura de medição é um pouco mais fácil do que em terra com diversas outras construções. Então, muitas vezes eles recomendam o uso de boias, que são afastadas do terminal. Vou ter um dado mais limpo, apesar de estar numa medição num nível mais baixo, só que eu consigo fazer essa, né, deslocar essa medição de 3, 4 metros para 10 metros de uma forma mais adequada do que fazer a medição de dados próximos a estruturas com grande grau de turbulência, interferência ou nos próprios navios. Né? Então, essa é a primeira consideração. Os dados de ventos podem ser medidos principalmente por sensores ultrassônicos e os mecânicos. Né? Os ultrassônicos são mais modernos, eles não possuem partes móveis e eles possibilitam a correção interna de direção. Então, se eu for colocar um equipamento desse numa boia, a boia vai ter esse deslocamento. Esses equipamentos possuem sensores internos de pitch, roll e heading para fazer essa compensação e ter um dado de confiabilidade. Já os mecânicos, eles têm um preço menor, então se eu for instalar numa área fixa, geralmente eu dou preferência a esse equipamento. Eles têm uma facilidade de verificação dos dados. Então, como você consegue ver se ele está girando, se ele está se deslocando para onde o vento está vindo, né? Então, isso é uma facilidade de verificação no local de medição também. Tá. Passando aqui para correntes, né, a medição de correntes, hoje praticamente só se utiliza medições por efeito Doppler, né? Sejam elas em medidores pontuais, que vão medir só em um nível, aqui não tem representado nesse esquema, né, mas ele mediria só em volta dele, numa área de, por exemplo, 1 metro, para cima, para baixo, mais ou menos nesse volume. Ainda é bastante utilizado em alguns terminais, tá? Geralmente eles vêm como uma condicionante de sistemas de atracação. Então, muitos terminais, por exemplo, Transpetro, né, eu acho que todos possuem um sensor desse de medição pontual. Ele apresenta algumas limitações, né, por estar próximo do terminal. Existem os mais utilizados, são os perfiladores verticais, que podem ser instalados, por exemplo, nos navios, no fundo do mar ou em boias. Esses equipamentos eles possibilitam a medição de correntes, direção e intensidade de correntes, em mais de um nível ao mesmo tempo, né? Mesmo eles estando ou só no fundo ou na superfície. Tá? Eles têm a opção up looking, que é o que a gente chama quando ele está olhando para cima, e o down looking em boias, olhando para baixo. Existe também uma outra opção, que são os perfiladores horizontais, que ao invés de dar vários níveis, ele vai fazer uma medição a várias distâncias dele. Né? Ele fica voltado para uma direção e a partir dali ele vai fazendo várias medições até mais ou menos uns 100, 120, 150 metros. Vou passar um pouquinho mais detalhado cada um. Começando pelos perfiladores verticais, entre a instalação up looking e down looking, né, a própria Bianchi começa indicando esse daqui, tá, o up looking. Só que ele apresenta alguns problemas significativos para a aplicação operacional. O primeiro é soterramento. Bom, a gente já conversou aqui sobre grau de assoreamento dos portos, né? Então, o ambiente portuário normalmente tem um índice de aporte sedimentar mais elevado. E esse equipamento estando no fundo, se ele for soterrado ou tiver uma quantidade maior de partículas, principalmente partículas grandes, sobre ele, essa medição acústica vai ser interferida e não vai ter um bom dado. Então, ao colocar um equipamento no fundo, você tem que ter um cuidado e uma manutenção muito mais frequente e um acompanhamento desses dados também. Outro grande problema desses equipamentos é a transmissão dos dados. Se você for trabalhar com uma modelagem, né, os dados para alimentar uma modelagem, ou para usar os dados puros, né, na tomada de decisões. Como ele está no fundo, ou você tem que ter uma boia do lado para fazer a transmissão dos dados, que é como a gente trabalha hoje na Praticare de Santos, ou ter um cabo que vá até a terra e faça essa transmissão dos dados, porque a transmissão dos dados
não é viável, assim, economicamente, digamos, principalmente em ambientes portuários e rasos, que seja feita por transmissão via água, né? Existem algumas tecnologias, por exemplo, modems acústicos, mas não se torna viável, tá? O uso do cabo longo até um ponto em terra, como o Helder falou, já tem muitos problemas no ambiente portuário, arrasto, âncoras que são jogadas, a própria dragagem. Então, normalmente a gente trabalha com uma boia do lado para fazer essa transmissão. Então, eu não vou eliminar o uso da boia na grande maioria dos casos. O downlooking, que seria o equipamento colocado na boia e fazendo essa medição a partir da superfície, você precisa tomar um grande cuidado de que o equipamento, e são pouquíssimos, existem hoje 2, que fazem uma correta compensação do movimento. Todos os ADCPs têm um sensor de movimento, mas não todos aplicam essa correção para cada ping, o ping é chamado cada pulso acústico. São emitidos na faixa de 2, 4, 1 pulsos por segundo. E para ter uma correta medição em boias, é necessário que essa correção e essa compensação desse movimento seja feito para cada ping, não no período de média, né? Os ADCPs, eles pegam esses dados emitidos 4, 2 ou 1 vez por segundo, fazem, digamos, uma média durante 1, 2, 3 até 5 minutos e passam um dado só. E alguns só fazem a correção uma vez nesse período todo. E isso não é ideal para utilização em boias, então esse é um cuidado a ser tomado. Nem todos possuem um limite de operação de inclinação que possibilite a utilização em boias. E aqui eu tenho um problema já falado de vandalismo e colisões quando eu tenho algo em superfície, principalmente no ambiente portuário. Então, são algumas considerações a serem tomadas. Uma outra diferença que eu acabei não colocando aqui é que o equipamento estando em superfície, os níveis de medição são referenciados à superfície. Então, na hora que você ver o dado, vai ser a 1 metro de superfície, de profundidade, 2, 3, 4, 5. Esse o equipamento fica referenciado ao fundo. Então, muda um pouco o sistema de referência. Nem sempre essa célula aqui, que hoje é a superfície, se a maré baixar, ela vai estar fora da água. Então, é um cuidado a ser tomado também. Alguns equipamentos conseguem deslocar isso automaticamente, mas não são todos. Esses equipamentos geralmente têm um sensor de pressão para fazer essa correção. Esse equipamento que a gente tem em Santos faz essa correção. Porém, a medição com esses perfiladores verticais apresenta um outro problema, né? Que a própria PRIC também considera que onde que eu tenho que fazer a medição? Onde eu tenho um fluxo mais intenso, que é provavelmente onde é mais fundo e onde os navios vão passar. Só que geralmente onde é mais fundo é o canal de navegação. Eu não posso colocar um equipamento no canal de navegação, né? Ali embaixo, olhando e fazendo essa medição. Geralmente ele vai ser colocado nas laterais, né? Fora do balizamento, e eu vou estar medindo provavelmente intensidades correntes menores do que realmente estão no canal. Além do que, por exemplo, se eu for colocar próximo ao pier, eu vou ter interferência de estacas, das próprias estruturas do pier nas correntes. Tá? Aqui seria mais ou menos a representação. Eu não poderia colocar, o canal está aqui, eu não poderia colocar os equipamentos aqui dentro. Aqui é praticamente inviável devido à inclinação, né? Geralmente em canais dragados isso é altamente instável, essa região. Teria que colocar o equipamento aqui em cima, que já é uma região com correntes menos intensas. Então é uma consideração a ser tomada. Uma solução que pode ser usada nesses casos é a utilização dos perfiladores horizontais que eu coloquei. Eles não vão te dar essa amostragem completa da coluna d'água, mas você colocando eles, por exemplo, na área mais rasa do canal, ele consegue emitir esse feixe e fazer as medições lá no meio do canal. Essa é o que a gente utiliza em Santos, quando adentra o canal de Santos, né? Lógico, existem algumas limitações. Ele não vai medir a coluna d'água inteira, né? Ele vai estar medindo aproximadamente 100, 120 metros de distância, uma coluna d'água de 8 metros. E vai passar um dado para isso tudo. No final, dá para ser uma boa consideração, por quê? Porque o navio também sente a resultante de uma coluna d'água significativa.
né? Alguns cuidados que tem que ser tomados com esses equipamentos é o alcance real desses equipamentos. Muitas vezes você olha na brochura dos equipamentos e fala 200, 300, 400 metros de alcance. Só que isso vai ser dependente de como o feixe acústico vai se comportar, né? E alguns equipamentos possuem não só o feixe de medição, que é esse mais escuro, como também uma área de interferência lateral, então, que vai interferir isso. Aqui, por exemplo, é uma representação de que um equipamento tem uma área de interferência lateral maior, o dado bom vai estar mais ou menos até aqui. Já outro que tem um feixe maior, uma abertura de feixe de medição maior, porém uma interferência lateral menor, você consegue ter esse alcance maior, né? Então, são algumas considerações. Operacionalmente, o máximo de alcance numa profundidade de 10, 12, 13 metros que eu vou conseguir é na faixa de 100 a 120 metros do equipamento. Então, você vai fazer várias medições nessa distância. Esse equipamento é muito indicado para esses usos em canais, né, que tem essa variação de fluxo dentro e fora do canal, ou também com aproximação nos terminais, né? Aqui dá para ver um dado do equipamento instalado, isso aqui lá no Maranhão. Mais próximo do pier, né, a gente tem intensidades menores. Aqui chega de 30 a 40% de diferença entre a medição mais próxima e a mais distância a 120 metros. Esse equipamento assim também possibilita, por exemplo, se eu tiver, nesse caso, um Valemax aqui atracado, eu teria uma interferência significativa nos dados se eu tivesse o equipamento preso ao pier, né? Aqui eu tenho um alcance na faixa de uns 120 metros, que são 2 bocas de Valemax mais ou menos. Então eu consigo ter um dado mais confiável na tomada de decisão e também na medição. Para a modelagem, não é um dado tão simples de ser implementado em modelagem, porque ele tem uma variação de representação, né? Assim como não é sempre o mesmo ponto. Você vai ter que comparar o dado dele com várias células dos modelos numéricos. Então, para essa aplicação é um pouco mais complicado, mas se você selecionar uma e utilizar ela, é muito bem aceita. Aqui já passando para ondas, também essa imagem foi o pessoal do TPN da Argonáutica que me passou, agradeço eles novamente. Aqui, deve ser considerado a localização dos sensores de ondas, né, que não estejam em sombras de ilhas, feições geradas pelo próprio canal, e isso vai variar dependendo de onde vier a incidência de ondas. Então você tem que ver um grande leque de incidências de ondas para garantir que onde você vai colocar o seu equipamento não vai estar numa zona de sombras, né? Para a medição de ondas, existem 2 principais tecnologias hoje. Os próprios ADCPs, que também mediriam as correntes, e eles têm sensores ou de pressão ou o AST, que ele usa um transdutor vertical para fazer essa medida da altura das ondas. O de pressão sofre várias influências, como um marégrafo de pressão, variação da densidade da água, pressão atmosférica, etc. Então, existe uma certa limitação. Além do que poder ser instalado até uma faixa de uns 10, no máximo 15 metros, devido à atenuação do sinal das ondas com a profundidade. Os por AST podem ser instalados mais profundamente, mas eles não apresentam um bom resultado em zonas em que está tendo quebra de ondas. A hora que você gera borbulhamento aqui, esse sinal acústico perde potencial e você não vai ter dados. Que geralmente nesses casos são quando as ondas estão mais altas, está com mais vento e você vai perder esses dados. A outra alternativa seria o uso de boias, né? Existem ondógrafos dedicados ou sensores de ondas para serem instalados em boias de sinalização, por exemplo, tá? Ao instalar em boias de sinalização, é importante garantir que as boias de sinalização tenham seu sistema de fundeio alterado, para que elas tenham um movimento mais livre e que possa representar realmente as ondas. Então, por isso que nem sempre a gente utiliza as boias de sinalização, pois, como a gente viu, a gente busca cada vez menos movimento das boias de balizamento. Aqui, geralmente, a gente utiliza uma boia ODAS, né, colocada fora do balizamento, para fazer essa medição dedicada.
Outra coisa importante entre a comparação entre os ADCPs e as boias é que, para a aplicação em tempo real, as boias possibilitam a transmissão do espectro direcional de ondas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E também possibilitam, no caso das mais modernas, menor intervalo de medição. A medição de ondas, ela deve ser feita a indicação é por 1024 segundos, para que você tenha uma boa representatividade de todas as ondas que passaram ali. 1024 segundos dá mais ou menos 17 minutos, né? As mais modernas conseguem fazer como se fosse uma janela móvel, por exemplo, de 5 em 5 minutos, pegar os últimos 17 minutos, os últimos 30 minutos. Isso possibilita uma atualização dos dados muito mais rápido e na hora que você está manobrando, essa atualização, acredito que seja, né, de 5 em 5 minutos em vez de meia hora, seja muito mais importante. Então é um ponto a ser considerado. Quanto ao espectro direcional de ondas, quando você tem ele, você não tem só um dado de direção e altura de onda. Você tem o dado de praticamente todas as ondas que estão passando ali, né? E você pode ter, por exemplo, um Si vindo de uma direção com um swell vindo de outra, né? Aqui dá para ver também um swell vindo de sul com um Si vindo de leste, nordeste, mais ou menos. E além de dar o Si swell, você consegue ver mais de um pico dentro de um Si swell. Então, nesse swell aqui, digamos, teria esse primeiro pico e esse segundo pico. Lógico, aqui são alturas baixas de onda, mas poderia ser que para um navio este pico fosse mais influente e para outro este pico fosse mais influente. E para as lanchas de praticagem, para adentrar os navios, descer e subir os navios, os Sis passam a ser mais importantes, assim como para os rebocadores, como a gente viu na apresentação do professor Tanuri. Então, é muito interessante você ter esse dado completo de onda. Lógico que esse dado de onda espectro direcional não é um dado tão fácil, mastigável para ter acesso em tempo real, mas dá para simplificar algumas informações mais importantes. A gente sabe para cada navio tipo qual faixa de frequência a gente pegaria e direcionar a visualização desses dados para isso, assim como o modelo. Outra tecnologia que tem aparecido para a medição de ondas é a utilização de radares banda X, né, com processamento de imagens para fazer essa avaliação desses dados. É uma tecnologia nova, te dá um dado muito interessante porque te abrange uma área no entorno do porto sem ter nada na água, né? Isso facilita bem. Só que hoje ainda existem algumas limitações. Por exemplo, não existem usos comprovados com operacional sem, por exemplo, ter uma boia hoje do lado verificando a altura de onda medida pelos radares banda X. O que ela faria seria ampliar esse dado de medição para toda a área do radar e não só naquele ponto, né? Os radares banda X também poderiam fornecer os dados de correntes superficiais, lógico que aquela primeira camadinha ali, primeiro meio metro mais ou menos, mas é um dado adicional que esse tipo de tecnologia fornece. É uma tecnologia ainda cara, né? Mas é uma opção que está aparecendo aí. Uma utilização das boias me possibilita a implementação de mais de um sensor na mesma plataforma. Por exemplo, sensores de ventos, sensor de visibilidade, correntes, ondas, né? Tudo na mesma plataforma e ter todo esse pacote de dados completos aí. Nas boias, geralmente, a gente coloca um sistema de medição de direção da boia, do comportamento da boia, para fazer a correção de todos esses dados e garantir a melhor qualidade desses dados. E também, não existe, esse slide é para mostrar que, assim, que não existe um equipamento ideal para todos os portos, para todos os monitoramentos. No mesmo porto, aqui foi um devaneio que a gente fez, o que seria ideal para a rede de Sepetiba, uma sequência de sensores de correntes, marés, ventos, ondas, né? Desses daqui estão implementados 8 equipamentos, de todos esses daqui, né? E essa decisão de qual equipamento é melhor em cada local tem que ser feita em conjunto, levando em consideração a limitação de cada equipamento, o dado desejado, qual a variável mais importante de cada local. Então, essa decisão deve ser bem criteriosa e bem cautelosa também. Outro ponto bem importante é uma avaliação
contínua da qualidade dos dados. Porque os equipamentos são altamente robustos e fazem essa medição em diferentes condições. Por exemplo, se ele for soterrado, ele vai continuar medindo e transmitindo esses dados. Então tem que ter uma avaliação desses dados para garantir que você está vendo um dado de qualidade. Ela deve ser automática e com o supervisionamento de uma pessoa também, né, para não ter a questão da máquina tomando as decisões. A parte também de manutenções periódicas é muito importante para garantir que eles não sejam soterrados, que estejam corretamente posicionados, limpos, sem incrustação, também bastante importante. E é isso daí. Agradeço novamente. Obrigado. Senhor Gabriel Pascoal, agradecemos por sua apresentação e solicitamos ao prático Hans que faça a entrega do certificado do palestrante do brinde do evento. Muito obrigado.